como é que foi realmente ter criado isso. A gente tem um podcast também, a gente tem as pesquisas individuais, em grupo, então é um projeto que acontece muita coisa. Mas aí você apresenta um pouco da como é que foi criar a Tears, da onde surgiu, como é que foi, porque até mesmo a gente, ano passado foi criada uma pré-aceleradora de startups, então o assunto não Legal, poderia ser mais perfeito. que demais. É, então, assim, fica à vontade, apresenta e conta um pouco da sua história, e aí no final a gente faz mais ou menos um bate-papo Show para de bola. saber mais. Mas Show de obrigada, bola. pode Que é mandar isso, pô. ver. Vamos que vamos. Obrigado, obrigado vocês, na verdade, gente. Tá muito bacana, tá? Até demorei um pouco para responder o Léo ali, tá meio corrido. Mas, pô, foi muito legal participar. Pô, eu gosto muito de participar. A gente tava até conversando, eu e o Gabriel, que é um dos meus sócios aqui, que a gente gosta muito de conversar, só que a gente se pega na operação, tipo, a gente não tem tempo de bater papo sobre, né? Então, é uma parada que a gente gosta muito, só que, tipo, às vezes a rotina não deixa. Então, pô, eu queria até parabenizar vocês pelo projeto também. Eu gosto muito da ideia também de não é só pesquisa, bater bastante na prática, porque, putz, empreender no papel muitas vezes é tranquilinho, mas na hora de botar para quebrar o bicho pega. Então é muito legal essa iniciativa de vocês. E falando de aceleradora de startups, é até legal contextualizar que hoje a gente está dentro de uma incubadora aqui em Curitiba. A gente está dentro da Hot Milk, que é, na verdade, a agência de inovação da PUC Paraná aqui. Então eles têm todo um prédio e tal, eles estão investindo bastante nisso, então é uma parada muito bacana. Eu acho que vocês estão seguindo no caminho super certo, super certo. A gente sabe que a universidade pública não é tão fácil de movimentar esse tipo de coisa, né? Eu digo isso com propriedade até porque a gente fez federal, né? Toda a ideia começou na federal, aqui na Federal do Paraná. Tem agência de inovação de lá também, mas a gente sabe que é sempre mais burocrático, sempre mais complicado da gente conseguir fazer as coisas. Mas enfim, galera, até para todo mundo do YouTube aí, né? Prazerzão em falar com vocês. Meu nome é Pedro Vigiano, sou sócio fundador e diretor comercial aqui da Tears. E para quem não conhece a Tears, tá? Basta seguir ali Tears_oficial ou acessar até o site, tá? www.tearshop.com.br. Daqui a pouco vai mudar, muito provavelmente. Mas a Tears, contando um pouco sobre a minha história, tá? Eu sou, na verdade, sou formado em engenharia de produção aqui da Federal do Paraná e muito da TIR surge por conta do meu curso e por conta da minha participação na Atlética de Engenharia de Produção, na verdade, que basicamente é o que vocês conhecem de Atlética por aí também, é aquela mesma coisa, aquela mesma correria, chega, putz, eu entrei em 2015 na faculdade e logo que eu entrei, eu já entrei para Atlética, então eu era bem ativo, assim, em querer fazer coisas que não tivessem só dentro do aspecto curricular, né? Tipo, no que diz respeito a matérias e tudo mais e tal, eu sempre busquei bastante coisa que fosse além do que realmente fazer só as matérias, e Atlético é uma parada que me pegou muito, porque eu sempre gostei muito de esporte também, então eu sempre joguei bola desde pequeno. Então é uma parada que para quem faz esporte acaba se identificando bastante, né? E entrando na Atlética, basicamente a gente teve uma gestão dentro ali da Atlética de Engenharia de Produção na época que acabou se destacando muito na parte de produção de eventos. E naquela época, putz, era uma parada que, tipo, é uma atlética pequena, atlética de engenharia de produção. Então, assim, não chega nem a ser das engenharias, não chega nem a ser uma atlética geral. Então, é alguém que ninguém dava muita bola, assim. A gente era conhecido meio que como uns bagunceiros, né? Que fazia farra. E basicamente a gente acabou criando uma metodologia ali de criar eventos aqui na Federal, aqui enfim, na Atlética, que acabou dando super certo, né? Eu tava como vice-presidente da Atlética e a gente conseguiu fazer com que os eventos da Atlética fossem muito reconhecidos aqui em Curitiba, o que era, a gente, basicamente, quando entrou na Atlética, nunca tinha feito um evento externo, a gente criou o primeiro evento externo da Atlética de umas 200 pessoas, só que quando a gente largou a gestão, a gente já estava fazendo evento para 2, 3 mil pessoas, chamamos Catra, chamamos uma galera, e geralmente quando a galera faz isso, é uma pegada assim de, putz, entra com uma empresa produzindo junto e tal, né? Chega com essas ajudas. E a gente foi meio que na raça, a gente foi meio construindo a parada, tipo, com muito medo, né? Obviamente, tem alguns movimentos que eu não faria novamente, a gente era meio piroca da cabeça. Mas, tipo, deu super certo. E como eu vim de São Paulo, inclusive, né? Eu morei muito tempo, eu morei 12 anos, não sei se vocês vão conhecer, mas é Vinhedo. Vinhedo perto de Campinas e tal, Hop Hari, ali perto, tá? E eu já conhecia, eu já tinha contato com outras ferramentas que vinham surgindo nesse modelo em São Paulo, Campinas e tal. Então, putz, a gente conhecia algumas tiqueteiras, né? E que quando a gente chegava aqui em Curitiba, era um movimento muito retrógrado, assim, na parte de venda de ingresso. Era uma parada muito complicada. Então, pra vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás a galera tinha que ligar para pedir pro ingresso chegar em casa. Tipo, vinha um motoboy trazer o ingresso em casa. E eu falava assim, pô, não é possível, né? Não tem jeito, pô. E, tipo, eu vejo rolando um monte de coisa.
em São Paulo, um monte de coisa rolando em Campinas. Quando a gente pega Campinas, tinha o trabalho do Bima, que fazia um trabalho legal pra caramba. Quando a gente pega São Paulo, putz, eu lembro que até antes tinha o Senhora, que foi uma das primeiras plataformas que foi comprado depois pela Eventbrite, que agora, inclusive, nem sei se está mais com atividades no Brasil, a pandemia pegou forte ali. Mas eu falei assim, putz, por que, que a gente faz dessa maneira ainda por aqui, né? E nessa época, como a gente estava mexendo bastante com o evento, a gente estava até junto com umas casas ali como promotor e tal, a gente falou, pô, vamos mexer numa plataforma? Eu lembro que era semana acadêmica, inclusive, de engenharia de produção, tava eu como vice-presidente e o meu sócio na época que criou comigo, que era presidente, a gente falou, pô, vamos criar uma plataforma. Só que a gente fez da maneira mais errada possível, assim, tipo, a gente foi, pô, a cartilha dos erros do empreendedorismo a gente foi seguindo todas, assim. Essa é a delícia. E no que diz respeito à tecnologia, a gente foi seguindo todas. A gente pegou a checklist, todos os erros que pode cometer, a gente foi cometendo um por um. E o primeiro desses foi a gente ir atrás de uma software house. A gente falou, pô, não, vamos fazer, a gente contrata uma empresa para fazer, para desenvolver pra gente, tudo mais. E, putz, dois moleque de tudo e tal, conversando com os caras de tecnologia e não fazia ideia. E nesse negócio de software house é uma parada que já fica até de dica, putz, qualquer coisa que você faz ali, aí, putz, é R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 ali. Aí quando você vê a parada, putz, já virou um monstro. Então, assim, foi uma coisa que deu bastante dor de cabeça, até por conta da gente não saber tecnicamente como é que funcionam as coisas. E a gente começou, a gente deu start no projeto. Foi muito bacana porque, putz, tanto meus pais quanto os pais dele apoiaram bastante. Ah, não, vai lá, se mete e tal. Essa é uma parada que, putz, considero isso uma baita sorte, né? Não é todo mundo que acaba tendo essa oportunidade, né, de conseguir empreender e tendo apoio dos pais e tal, e tendo a condição de fazer esse tipo de teste, de movimento e tal. Então, assim, considero uma sorte. Eu costumo falar sempre com o Gabi, aqui, meu sócio, que putz, é muito complicado quem tem, inclusive, que, putz, trabalhar de manhã para empreender à noite, para, enfim, botar comida na mesa, é uma situação totalmente diferente, assim. É uma parada muito maluca, a gente se considera muito privilegiado de ter a possibilidade de conseguir fazer isso de uma maneira tranquila, de ter até a família que apoia bastante, dá bastante suporte nesse sentido. Mas aí, basicamente, a gente foi e foi errado pra caramba. A gente foi lá e atrasa, e é desenvolvimento que atrasa. Então, pra vocês terem uma ideia, a ideia começou no final de 2016. E o projeto ele começou a rodar, a gente começou a performar mesmo na segunda metade de 2018. Então foi um ano de atraso pra caramba, de coisa que sai, que não sai, estresse pra caramba, e entrega, não entrega. E nessa brincadeira a gente foi formulando cada vez mais o time. A gente tava, na verdade, a gente nem tava vendo que a gente não precisava de alguém de tecnologia, mas era nítido que a gente precisava de alguém que tivesse pelo menos um contato de tecnologia. E nessa brincadeira, cara, foi muito doido, porque essa história eu gosto muito de contar. Pô, eu vou falar pra caramba, vocês estão ferrados. Essa história eu gosto muito de contar porque, assim, eu tava nessa brincadeira de contratar a software house e tal, a gente tava atrasado pra caramba. Não sei o que aconteceu, que os caras não estavam conseguindo entregar, não tava conseguindo entregar, e não tava indo, não tava indo, e a gente desesperado, porque, pô, tinha que rolar a parada, né? E eu não sei por que eu acabei descobrindo o endereço do cara, onde o cara trabalhava, eu fui lá cobrar o cara. Eu saí, inclusive, putz, do escritório do cara, eu fui lá, putz, eu tava pistola pra caramba, conversamos, putz, foi loucura, eu tava estressado. Cheguei no carro, comecei a chorar, liguei pra minha mãe, liguei pra minha namorada. Aí, no mesmo momento, foi uma coisa muito de doido. No mesmo momento, o meu sócio hoje, que é CEO, inclusive, da empresa, ele me mandou mensagem. Pô, Pedro, tava vendo por aqui, eu tava mexendo nos investimentos e tal, né? Só que, pô, eu tava querendo mexer numas paradas mais de risco, só que entre mexendo umas paradas de risco na bolsa e mexendo umas paradas de risco que eu conheço, eu prefiro mexer numas paradas de risco que eu conheço. E como eu sei que vocês fazem festa aí, pô, vocês não abrem, vocês não querem investimento? Eu falei, meu filho, eu quero uma força, porque ele trabalhava com tecnologia já numa empresa que, inclusive, bem forte aqui de Curitiba, que é a Madeira Madeira, se tornou, enfim, acho que bateu unicórnio nesses últimos tempos, recebeu um baita investimento aqui agora. Então, não sei se bateu unicórnio, mas recebeu um baita investimento do SoftBank agora, que foi pegado, e acabou botando as coisas meio que na linha, assim. E aí a gente começou a estruturar toda a parte de tecnologia, junto disso, ele junto com o outro sócio que entrou depois, que é o Pauleira, tava mexendo mais com a parte de tecnologia e nenhum dos dois estavam gostando muito do emprego lá, e eles meio que compraram a causa de vir e a gente meio que formou esses quatro aí.
Pouco tempo depois, esse sócio que fundou comigo, ele acabou, putz, não agarrando mais o projeto, não estava mais tão animado quanto estava antes, porque realmente não é fácil no começo, tem vários motivos para você não querer mais. E aí a gente seguiu nós três e, putz, que estamos até hoje. Esses três estão até hoje. E quem tem um quarto também, que é o Dani, que está cuidando da parte de operações, mas que depois a gente pode falar um pouco mais disso. Mas basicamente tudo surgiu, tá? Falando sobre origem, tudo surgiu dentro da Atlética mesmo, meio que caiu. Acho que o beabá do empreendedorismo. Caiu um baita problema que a gente visualizou aqui na nossa frente e a gente criou. E aí é lógico que isso estendeu para ti e se tornou uma parada totalmente diferente de uma etiqueteira que a gente vai poder estender depois. Mas basicamente começou como uma etiqueteira e começou como uma etiqueteira qualquer, assim, não era nem focado no universitário, tá? Mas isso aí a gente vai um pouco para frente. Falei muito, né? Tá maluco. Pode falar, fica à vontade. A gente aqui, ó, só vai engajando só. Show de Como eu bola. falei, somos ótimos ouvintes. É isso, é isso. É isso, galera. Mas aí, pô, eu sigo daqui ou vocês querem fazer uma pergunta? Vamos que vamos. Não, pode continuar contando de como é que começou e tudo mais. Show. Então vamos que vamos, galera. Então, basicamente, como eu tinha falado para vocês, né? A Tirs, quando ela começou com uma etiqueteira qualquer, né? Então a gente queria fazer venda de ingresso porque era uma parada que a gente via que tinha dificuldade e tal. Só que nessa brincadeira a gente não estava focado em ser do universitário. Na verdade, a gente se tocou em ser do universitário quando a gente participou da primeira mentoria que a gente teve, inclusive, num projeto de aceleração do Sebrae, tá? Eu vi que vocês estão até com. Tem bastante coisa do Sebrae aqui, né? Junto com vocês. Então, pô, alô, A Sebrae, gente tamo acabou junto. de ter 4 palestras em Muito conjunto legal. com eles. Muito legal, muito legal. Qualquer um que queira empreender, a gente super recomenda o Sebrae, porque a gente teve um atendimento e, putz, uma experiência muito bacana dentro do Sebrae, principalmente nos processos de aceleração. Foi lá na Operação 2019 que a gente participou e que a gente teve o primeiro contato, assim, com o beabá do empreendedorismo. Antes disso, a gente não tinha contato com nada, a gente não tinha feito nada, teste card, OKR, nada disso, a gente não sabia nada disso. E a gente começou a entrar um pouco nesse mundo. E no primeiro dia de Sebrae, né, que a gente estava tendo por aqui, a gente era no processo de aceleração, tinham várias empresas envolvidas, né? A gente passou ali pelo processo, deu tudo certo, a galera gostou. Tinham várias empresas envolvidas, e dentro dessas empresas envolvidas, uma das que a gente tem, putz, uma baita parceria e que o dono é um dos grandes mentores que a gente tem por aqui, que é o Marcião, da Central de Materiais. Central de Materiais é uma empresa muito legal, inclusive, tá, galera? Se vocês quiserem conhecer depois, putz, ganhou como prêmio da melhor startup do Paraná, da Anshan. Melhor startup do Paraná, da Anshan, então, pô, muito legal. O trabalho deles, basicamente, é reutilizar produtos, né, industriais e tal, fazer leilão e tal. Enfim, muito bacana. E a gente já via que, por mais que a gente quisesse ser uma etiqueteira, né, geral, a grande base de clientes que a gente ia conversar era universitário, né? Porque a gente estava no meio universitário, então a gente falava com uma atlética aqui, um centro acadêmico aqui, faz uma semana acadêmica aqui, faz uma paradinha ali e tal. E, putz, a primeira coisa que ele falou quando a gente sentou na mesa foi: putz, vocês têm que ser o rei do universitário. Vocês têm que. é, Vocês têm que amassar o universitário, porque só o universitário é um mercado muito grande, é um mercado muito legal. Então, vocês nichando o negócio de vocês vai fazer com que crie até forma, vai fazer com que vocês criem um direcionamento para o negócio, até no que diz respeito à plataforma, tecnologia. Acabava que a gente tinha muita falta de foco, né? A gente vai querer agradar uma casa de show e vai querer agradar uma semana acadêmica e vai querer agradar uma palestra online. Pô, não tem como se agradar todo mundo, né? Quer dizer, até tem, mas vai ser muito difícil, né? Então, essa foi a primeira dica que a gente teve quando a gente pisou no Sebrae e foi uma parada que, assim, ficou pra gente pra caramba. E a partir daí a gente virou a chave realmente de ser esse rei do universitário, o que foi o start para a gente desenvolver a Tears e chegar nesse pontinho que a gente está hoje. Então, quando a gente começou a focar no universitário, a gente começou a meter o louco mesmo, conversar com um monte de gente, conversar com um monte de entidade acadêmica, com a intenção realmente de trabalhar com a Tears Ticket vendendo os eventos. Só que a gente começou a ter essa ideia de que, putz, tem muito mais problema do que evento, né? Evento é um problema do universitário, pô, mas de todos que a gente tem, evento talvez nem seja o maior que tem, né? A gente começa a cavucar, a gente vê que não só as entidades, mas também os universitários têm bastante problema, a universidade em si, o conceito de universidade tem bastante problema, o conceito de ensino tem bastante problema, a gente tem bastante coisa que a gente poderia melhorar, e a gente falou, cara, é uma parada que a gente pode mexer. E a gente criou o termo a partir daí de Universitech, que é um termo que a gente criou por aqui, a gente, enfim, geralmente a galera pergunta, né? Em que você se enquadra? É uma fintech? É uma agrotech? É edtech? Sei lá o que tech? A gente falou, caraca, mas
não é isso, né? Aí a gente criou esse conceito de Universitec, que basicamente é o que a gente fala hoje. A Tears é hoje uma startup que traz soluções para o ecossistema universitário. A gente quer trazer profissionalismo, oportunidades e realmente soluções para o ecossistema universitário. E é nisso que a gente está focando. A gente começou a ter esse insight um pouquinho depois da gente começar a performar como Tears Ticket, então foi uma parada muito legal, a gente colocou a parada para rolar, começou a rodar, começou a vender, a gente começou a tentar vender para todo mundo, então era uma parada muito maluca, era todo dia chamando umas 10 entidades por dia para conversar, marca reunião, foi uma parada muito doida. E o resultado ele foi aparecendo, a gente foi, enfim, coletando feedback, foi vendo como melhorar. É lógico que nem tudo são flores, né? Tem várias cacas que acontecem no meio do caminho, mas foi crescendo de uma maneira muito natural, assim. Foi uma parada muito bacana. E isso foi uma parada que fez com que a gente aproveitasse muito, principalmente o momento de pandemia. Assim, foi algo que foi um diferencial. Obviamente que pra gente, né, não foi um momento fácil, né, porque foram 2 anos ali em que, putz, todo mundo que trabalha com eventos teve muito problema, mas quem trabalha com universitário também teve muito problema, porque tudo parou, né? Só que foi um pouquinho antes da pandemia começar que a gente estava tendo essa ideia de Universitec e trazer mais soluções. Então a gente falando com as entidades e tudo mais, a gente via que nem todas faziam eventos, mas pô, todas faziam produto. A gente falou, caraca, né? E nessa brincadeira a gente acabava tropeçando com algumas concorrências, né? Então a gente pega um Simpla, a gente pega uma Ingresso Live lá em Minas, a gente pega, enfim, tiqueteira é igual mato também, né? Você chacoalha uma árvore ali, cai umas 15 plataformas de venda de ingresso. Tem plataforma que faz plataforma de venda de ingresso agora. Então assim, é virou commodity o negócio. E aí a gente falou, putz, talvez seja uma forma da gente conseguir se diferenciar nesse mercado também, essa ideia de Universitec. E a gente validou muito a ideia da venda de produtos. Foi uma parada que a gente foi muito a fundo, assim. A gente falou, pô, vamos colocar a galera para vender produtos na plataforma de eventos. Vamos ver se vai dar certo. E, cara, a galera começou a fazer. E a gente falou, putz, então é isso, né? Só que isso foi um pouquinho antes até da pandemia começar. A gente não fazia ideia que isso ia acontecer. A gente ia lançar em 2020. 2020 a gente já tava colocando a galera para dentro. Não, vamos lá, vamos testar, vamos testar, vamos testar. Só que estourou a pandemia. E assim, tudo que a gente pensava que a gente ia ter de renda para meio que fazer a caminha, para rodar os outros projetos, foi pro saco, tudo foi para zero, e a gente teve meio que empreender do zero. O que a gente teve que criar tudo para o ticket, a gente teve que zerar e criar tudo para a ideia do shop. Tanto é que boa parte da galera das entidades remete muito mais a tiers, a produtos, do que a eventos, porque foi onde a gente cresceu muito. Apesar da gente ter começado na parte de eventos, isso é uma parada muito doida, assim, isso é uma parada muito maluca. De repente, a galera que a gente já tem parceria fala, pô, mas vocês fazem eventos também? Essa é uma parada que a gente, até como questão de marca, tá querendo mudar bastante, mas tá sendo muito legal. E, e o foco da Tears, então, acabou sendo totalmente outro. A gente, falando com muita gente, conversando com muita gente, a gente recebeu várias mentorias no seguinte sentido, pô, talvez não seja o momento para vocês faturarem, talvez não seja o momento para vocês gerarem renda, para vocês tracionarem, para vocês crescerem no que diz respeito financeiro. Mas, cara, aumentem a base de vocês, né? Deem jeito de vocês conseguirem atrair esses clientes e reter esses clientes para depois, quem sabe, eles trazerem faturamento, né? E foi algo que a gente fez na cartilha, assim. A gente fez tudo que é solução que a gente poderia fazer para fazer com que as entidades que estavam paradas também, estavam necessitando de alguma alternativa, tivessem ativas, a gente foi fazendo. Então foi aí que surgiu a Tier Shop, que a gente trouxe a parte de produtos, que a gente trouxe a parte de frete, que foi uma parada que quando a gente lançou, a galera ficou em choque, assim, como assim eu compro produto da Atlética e recebo em casa, né? É uma parada que a galera ficou bem de cara. Então, parte de associação, parte de gerenciamento de atletas, parte de gerenciamento... Putz, foi uma parada que a gente trouxe um monte de coisa. E, paralelamente, a gente foi, não, daqui a pouco vai voltar tudo normal, daqui a pouco vai voltar tudo normal. Só que a gente não sabia que a gente ia crescer tanto. Pra vocês terem uma ideia, a gente começou na pandemia com mais ou menos. Então, foi incrível, foi incrível. O frete foi demais. A galera adorou. E, e foi um crescimento muito maluco. Pra vocês terem uma ideia, no começo da pandemia a gente tinha mais ou menos 100 e poucos parceiros, e hoje a TIR já tá batendo 1.800, vai bater 1.900 parceiros no Brasil inteiro, fora do Brasil. A gente pega Paraguai, Argentina, alguns parceiros que a gente tá por aí também, e trabalhando não só com entidades agora, mas também com empresa. Então tá sendo algo muito bacana, a gente seguiu bastante essa cartilha, e agora com os eventos voltando, tá sendo um pega pra capar de operação, assim, vai, tipo, ah, não, acho que isso aqui dá. Aí, de repente, passa 2 dias, não dá, tem que trazer mais gente. Então, tá sendo um problema bom, né, que a gente chama por aqui. Mas tá sendo algo muito irado, e continuando essa ideia de Universitec, a TIRS, ela vem muito agora com um projeto mais diferente ainda do que a gente queria trazer.
Não é só eventos, não é só produtos, não é só associação, não é só atleta, não é só gerenciamento financeiro, não é, putz, de todos os serviços que a gente oferece aqui. Mas a ideia agora, com toda essa base que a gente tem por aqui, a gente vê que uma das principais dificuldades que a galera vem tendo, né, principalmente das entidades, é a comunicação e o engajamento com o público, né? Pra gente, vocês aqui no PET devem passar pela mesma coisa. Para fazer a galera comprar a ideia, né, realmente vestir a camisa e estar ali com a gente no cotidiano e, né, tocar o projeto, principalmente de graça, porque ninguém ganha nada, né? É importante a gente frisar aqui pro pessoal do YouTube, ninguém ganha nada, tá? YouTube. Então, assim, é muito complicado. Esse engajamento ele é muito difícil. E muitas vezes a gente não consegue chegar nessa galera, né? Tipo, às vezes até tem gente que se interessa por empreendedorismo, mas a gente não consegue chegar neles da melhor maneira possível. Tipo, não trombou, né? E agora, a ideia da Tears é fazer com que essa conexão seja ainda maior. Por isso que a gente criou também o Tears App agora, que tem a intenção de ser essa rede universitária, né? Essa rede social universitária, onde conecta a entidade com o público dela, mas que também conecta todas as entidades, conecta todos os universitários e faz com que seja realmente uma rede universitária por ali. E que também que pula um pouco para o aspecto da gente conseguir, enfim, trabalhar com mercados que também não estavam sendo muito bem saciados. Que basicamente putz, as entidades querem conversar com o público quer ter esse engajamento com eles, é muito legal. Mas partindo do pressuposto que agora, putz, a gente lançou o Tears App faz, sei lá, acho que, não vou falar 5 meses, mas uns 7 meses, meio ano que a gente lançou. E já são mais de 160 mil downloads, estão batendo 170 mil downloads. Tá sendo uma coisa muito maluca. E a gente vê que esse público, essa comunicação do universitário, ela é não só muito interessante para as entidades, como também é interessante para outras empresas, né? Então, quando a gente pega uma marca que quer fazer algum tipo de ativação com o universitário, quando a gente pega alguma empresa de formatura que quer se comunicar com o universitário, quando a gente pega uma empresa de jaleco, enfim, qualquer tipo de empresa, tem muitas empresas que querem ter esse contato com o universitário, e a gente vê isso uma oportunidade muito bacana de fazer com que essa conexão ela seja feita da melhor maneira possível, não de uma maneira exploratória, né, porque o universitário tem muito medo de empresa, né, isso é uma parada que pega muito, assim, eu tinha muito no meu tempo de entidade, putz, beleza, mas calma lá, o que você quer, né? Porque às vezes vai passar a perna, tem muitas histórias nesse sentido. Então a ideia é fazer realmente com que tenha essa relação e que tenha essa conexão dentro dessa rede. E a gente está seguindo muito nesse caminho, e é lógico, com muitos outros projetos que a gente quer trazer por aí. Mas basicamente essa situação que a gente se encontra hoje, resumindo muito, tá, galera? Eu tenho uma dúvida. Pode Posso Vai lá, falar? Laís. Quando vocês começaram, vocês Aham, definiram tipo, um público-alvo. Vocês são do Paraná, né? aham. Vocês definiram que vocês iriam, tipo, queriam atingir a galera do Paraná ou já foi num sentido mais amplo e geral? Isa, não, sabia? Tipo, a gente acabou atingindo no primeiro momento, porque, que nem eu tinha falado, né? É quem tava próximo da gente. Então, assim, a gente fazia parte de atlética, de centro acadêmico e tudo mais. Então a gente chamava quem tava ao nosso redor, mas era porque era mais fácil, né? Mas a partir do momento que a gente falou, vamos meter o louco, a gente meteu o louco mesmo, assim. Tipo, tanto é que a gente aumentou muito a quantidade de estados e pouca quantidade de entidades. Tipo, antes da pandemia, que eu falei que a gente tava com mais ou menos umas 100 entidades, nessa brincadeira a gente já tava em 10 estados, assim. A gente já tava fechando com Mato Grosso, com Goiânia, com sei lá o quê, com São Paulo, com Paraná, com Santa Catarina. A gente meio que tava conhecendo tudo que é lugar, Minas. Então a gente não teve muita essa pesquisa, não. Talvez fosse até no manual do empreendedor, a galera poderia falar, pô, começa ali pelos locais X, Y, Z, pô, poderia ser, mas a gente só meteu o louco. Porque uma parada que a gente sabia também é que assim, não é como se tivesse uma quantidade imensa, né, de entidades. Assim, não são poucas, né? A gente estipula aí que sejam o quê? Umas 10 mil, tantas mil entidades. Mas ainda assim não é muito, né? Tipo, é uma parada que em algum momento ou outro a gente vai falar com todas, né? Então a gente falou, então vamos falar com todas. Então a gente não seguiu muito uma linha de pensamento, não. A gente só meteu o louco mesmo. Entendi. E a pandemia, nesse quesito, então, ajudou, né? Porque tudo, a forma de se comunicar alterou totalmente. Então, Foi muito maluco. foi até mais fácil. Entendi. Então, Obrigada. que é isso, pô. Foi muito maluco. E a gente tava conversando bastante sobre isso. É que a gente não tem como falar muito de hipótese, né? Mas dá pra dizer que a gente aproveitou bastante da pandemia, assim. Tipo, não vou dizer que a pandemia foi uma coisa boa, né? Muito pelo contrário. Mas, putz, será que se tivesse pandemia a gente conseguiria crescer tanto assim? Será que a gente fica cogitando algumas coisas, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aproveitar bastante, tipo, desse momento,
da maneira que dava, eu acho que a gente conseguiu aproveitar de uma maneira inteligente, assim, para se consolidar como o maior dessas plataformas do Brasil hoje. Entendi. Obrigada. Por nada. Você comentou dos estados e tudo mais. Teve algum estado que vocês não chegaram ainda ou que foi mais difícil a chegada? Mano, tem estados que tem uma cultura já meio que estabelecida, assim, no que diz respeito ao universitário. Então, assim, não teve algum que a gente não chegou, porque de fato a gente foi falar com todo mundo, assim, e todos estão. A gente tem a gente tem cliente em tudo que é lugar, tá? E bastante cliente em tudo que é lugar. Mas os que a gente acaba tendo mais dificuldade. Cara, é muito doido, porque os que a gente acaba tendo mais dificuldade é os que a gente às vezes tem mais cliente. Isso é muito maluco. São Paulo é uma parada muito, muito interessante, por exemplo. Porque São Paulo é onde a gente tem de longe a maior base de clientes, até porque acho que tem uma maior base de entidades também, então pega um pouco disso, mas é onde a gente tem, na teoria, mais concorrência, né? Que é quando a gente vai para a capital, a gente pega bastante black tag, aí a gente pega, enfim, outros concorrentes que vão surgindo por ali e tal. Então, assim, tem bastante tiqueteira também. Então, assim, é mais uma questão de cultura. Mas a gente vê que a aceitação aos pouquinhos vem melhorando também, Tiagão. Mas nada que impediu a gente de entrar, cara. Essa foi uma parada muito, muito boa, assim. A gente conseguiu entrar. Alguns de maneira mais fácil, outros de maneira mais devagar, assim. Mas entrando. Foi bacana também porque acabou se diferenciando muito do que já tinha no mercado também. Então, quando a gente chegou com a parte de produtos, era uma parada que estava carente em todo lugar. Tipo, eventos, todo mundo meio que tinha um lugar. Mas produtos ninguém parece que tinha pensado, assim, fazer uma parada voltado mesmo para produtos. Então, acho que esse tipo de carência abriu bastante porta ali pra gente. E aí, paralelamente a isso, a gente já botou associação, que já foi uma parada que a galera falou, putz, legal, não tinha isso também. Mas teve esse ponto, né? A galera acabou conhecendo a Tears mais por conta de produtos e associações do que para eventos, aí a gente tem que reverter. Mas a gente considerou que o trabalho de reverter isso é mais fácil do que o de entrar depois, né? Entendi. Show? E eu não sei, né, se vocês já pensam nisso, mas vocês já pensam num próximo passo, assim? Num geral, eu digo. Aham. Num próximo passo? Cara, o próximo passo tá sendo consolidar muito essa ideia de rede. Tipo, a gente tá bem focado nisso, a gente quer fazer com que. E continuando crescendo, pra falar bem a verdade. Esse modelo que a gente adotou na pandemia e que a gente vem fazendo desde lá, ele ainda vem dando muito certo. E é uma parada que, assim, o aumento da base fez com que o boca a boca fosse uma parada insana, assim. A gente nem tinha praticamente estruturado antes da pandemia um processo de inbound. Porque no final das contas não tinha muita gente, até para contextualizar pra galera do YouTube. Outbound, galera, é quando a gente vai atrás dos leads, né, dos potenciais clientes para tentar vender a parada. Inbound é quando chega aqui, pô, o Tiagão chega e fala assim, ô Pedro, quero saber mais sobre a Tears, tá? E a gente nem tinha muito bem estipulado esse processo de inbound, porque na pandemia ninguém queria saber de procurar solução nenhuma, o pessoal tava meio que parado, né? E quando começaram as coisas a voltar, a gente falou assim, eita, nós tem muita gente querendo, né? E a gente, tipo, foi uma parada muito doida. Esse boca a boca ali dos 1.500, né, que era na época eram uns 1.400, 1.400 parceiros, fez com que a gente, enfim, tivesse que estruturar bastante. Então, esse começo de ano foi um começo para a gente estruturar muita operação, porque ao mesmo tempo a gente tinha que garantir, né, que toda a galera que estava aqui, toda a base, tivesse uma experiência muito legal. Então, toda a parte de sucesso do cliente foi, putz, estão fazendo um trabalho irado por ali. Então, a gente queria colocar tudo. Porque a gente não teve experiência presencial, né? Muito bem feita, assim. Quando a gente trabalhou no presencial, a gente tinha o quê? 80 parceiros. Então era uma parada que não tinha nem comparação, né? 80 para 1.800 não tem nem comparação. A gente não sabia, como se a gente desconhecesse o presencial, como é que funcionava. Então a gente queria colocar muito esse pé no chão, saber onde é que a gente estava. E agora, atualmente, a intenção é a gente continuar crescendo. Então, nessa maneira, é que nem eu estava falando, nessa maneira que a gente está trabalhando, a gente ainda vem crescendo muito. Então, putz, nesses últimos meses é coisa de por mês, 150, 120 novos parceiros por mês. Então, assim, está sendo uma parada muito legal. E a intenção realmente é consolidar muito essa ideia de rede e seguir essa ideia que eu trouxe para vocês de Universitec, né?
Tipo, essa ideia de Universitec realmente vai fazer com que a gente tenha sempre um próximo passo. Vai ser muito difícil acabar o que a gente tem para fazer, assim. Então, de ideias a gente tem várias, só que essa ideia da rede é uma que atrai bastante a gente, porque a gente vê que tem uma necessidade muito grande de comunicação e engajamento com a galera. E estamos no período de crescimento também. Foi uma doideira. Tipo, próximos passos é a gente conseguir. Enfim, estamos estruturando tudo e foi uma parada para vocês terem uma ideia, né? Falando de operação. Quando a gente, quando a gente começou o ano, eu acho que a gente estava com mais ou menos umas 10 pessoas, 12 pessoas, e agora a gente tá, putz, batendo 50 agora, né? Então tá sendo uma parada. E os meninos já querem contratar mais, já. A gente já tá vendo algumas posições que estão faltando por aqui. Então tá sendo, de novo, problema bom, mas é uma correria pra gente conseguir aguentar as pontas. Pedro, eu não sei se você pode falar, mas qual foi o investimento inicial da Tears? Aquele lá que a gente se ferrou? Total, para a Tears chegar onde ela tá hoje. Então, a Tears ela só trabalhou com Bootstrap. Tipo, a gente não captou, tá? Bootstrap, pessoal do YouTube, é dinheiro do início do negócio, tá? É quando a pessoa vai lá e começa e bota os R$100 ali para começar, esse aí é o Bootstrap. Então, o único dinheiro que foi colocado mesmo foi o dinheiro que os sócios aportaram. A gente não foi pro mercado ainda captar nem nada e tal. A gente vê essa possibilidade no futuro, mas a gente é muito pé no chão. A gente gosta muito da ideia de ter um negócio que por si só ele se sustenta. Ele consegue crescer por si só. Não é fácil, né? Não é fácil. Tipo, principalmente no momento em que, tipo, tem muito glamour, né, de captar investimento e tal, a galera, putz, Shark Tank, os caramba, tal, pô, ganhar dinheiro. Só que às vezes vira um pouco a chave da galera e parece que captar investimento é o objetivo, né? Quando na verdade é um meio. Então a gente tem muito esse pé no freio para falar, cara, a gente vai atrás de investimento, a gente vai porque realmente a gente precisa. E até o momento a gente não precisou, cara. O investimento inicial, cara, eu posso estar errando, mas vai girar em torno disso, tá? Eu acho que a gente pagou pra Software House lá, acho que R$36 mil. Eu e meu sócio. E eu ia perguntar isso também. Foi principalmente direcionado para tecnologia, né? Foi. Pro desenvolvimento. E assim, tudo aquilo foi pro lixo. Isso é o que dá mais raiva. Isso é o que dá mais raiva. Tipo, a gente tá passando por um processo agora que a gente tá acabando com a última linha da programação que a gente construiu lá atrás, que a gente teve que contratar esses caras. A gente tá acabando, inclusive, foi na semana passada, a gente acabou com a última linha de programação que era deles. Agora não tem mais nada, assim. É tudo totalmente interno. Porque o bicho era complicado. O negócio era complicado de se matar. Então a gente tá matando agora e a gente tá fazendo tudo. Agora, 100% foi tudo código nosso. Mas foi isso, mano. Não tenho receio nenhum, não. Talvez eu tenha pecado em algum valor aqui ou ali, mas não vai sair muito disso, não. Entendi, obrigado. Mas que, se parar pra pensar, né, se colocar no papel, não é pouco dinheiro, né, também. Tipo, considerando que foi uma, né, foi uma tacadinha ali e tal. Lógico que agora, quando a gente vê, fala assim, nem foi tanto e tal, de boa, tal, tranquilo. Mas na época, putz, universitário ainda e tal, tendo que pedir pro pai. E você pede pro pai é uma parada que, putz, ó, não vai cagar, né, moleque, né? Faz o bagulho direito agora. Então, é daquele jeito. Mas era uma grana. Até então era uma grana. O pai é o primeiro investidor, né? Que você É tem isso, que né? convencer. São os 3 Fs, né? Family, Fools and Friends, né? São aqueles 3. Pessoal? Você acabou citando o Shark Tank, vocês já pensaram em levar para lá? Cara, já. Eu já assisti não. muito assim, aí eu, tipo, putz, já Cara, pensou os caras não lá? tem como não, né? Seria da hora só pela experiência. Pô, até ir lá pra tomar um não, só pra bater um papo com os caras Nossa. seria legal, né? Mas, cara, eu acho que entra muito naquela pegada do investimento. A gente, assim, tenta não cair muito na pilha de investimento, que inclusive agora no Brasil tá uma parada muito complicada, né? Tipo, a parada macro, ela complica bastante essa parada de investimento e atualmente quem tá dependente de investimento é muito provável que passe por algum tipo de dificuldade agora, porque o trabalho de venture capital, né, os VCs no caso, putz, são investidores como qualquer investidor no final das contas, né? Eles querem o retorno do dinheiro deles.
Só que a partir do momento que a gente entra numa renda fixa que tá, putz, confortável pra caramba, a torneira fecha pra caramba, né? No que diz respeito a investimento em startups, novos negócios e tal. E nesse momento acaba sendo um momento um pouco mais difícil para você ir no mercado, captar investimento e coisa e tal, porque putz, qualquer investidor vai lá, você coloca numa taxa de juro alta, show de bola, tranquilo, não precisa ter risco, é um risco alto, né? Então, a gente não deve ter se aventurado, primeiro, porque eu acho que na época que a gente teve a ideia, sei lá, não sei se eventualmente eu preenchi algum formulário para participar e não deu certo também. Pode ter acontecido, tá? Não lembro. Mas a gente sempre olhou muito o investimento como meio, cara, não como fim. A gente não tinha muito esse glamour assim, pô, vai ser muito legal quando a gente captar. Tipo, porque é muito complicado. Aí a gente vai lá, vamos supor, aí a gente capta lá R$ 1 milhão e a gente não sabe o que vai fazer, fica com 1 milhão parado aqui. Putz, o que a gente vai fazer com esse 1 milhão aqui, por exemplo, né? Então a gente tinha muito pé no chão, assim, pô, a gente vai captar quando a gente precisar de fato. É lógico que no Shark Tank da vida tem todo o smart money, né? Tem as portas que abrem quando você fecha com um desses tubarões e tal, que seria incrível, que seria muito top. Tipo, eu tive uma. Porque a gente pensa muito, né? A gente tem um monte de ideia. Putz, um dia eu lembro que eu tava à noite assistindo até, eu até falei pro Gabriel, pô, a gente tinha que ir lá e oferecer percentual de graça, pô. Só pra ter eles com a gente no negócio é uma parada que vale muito, assim. Mas não foi pra frente, cara. Mas é legal, porque você começa a pirar, né? Putz, o que eu falaria, assim? É um puto exercício, inclusive. E também, e lá é muita mídia também, né? Então, bastante negócio aproveitou bastante disso, né? Eu não sei se vocês lembram da época do Popin e tal. Era meio que um Tinder de eventos. Ah, Vocês lembram? Que era uma beleza. bolinha azul, assim? Eles foram lá, né? E depois eles foram comprados pela Ingress, se eu não me engano, agora e tal. Mas realmente, dá uma mídia muito legal. Dá uma mídia muito legal. Até lançou seria uma série na Netflix sobre invenções brasileiras e ia competir qual era a melhor. Era a Eliana que estava apresentando agora, foi tipo esse ano. Muito legal. Pô, não vi, mas vou dar uma olhada. Muito bacana. O negócio é você ir lá jogar uma proposta absurda só para falar não e ganhar a mídia pro seu negócio. Você ganhou uns minutinhos bons ali na TV, pô, e num programa que é bem assistido. Pô, bacana pra caramba. Legal demais. Mas seria incrível, seria uma experiência muito legal. Quem sabe um dia, pô. Preparar um pitch. Vou preparar um pitch, pô. Caraca, eu lembro quando a gente tava no Sebrae, inclusive, toda sexta ia todo mundo lá criar o pitch, um avaliava o pitch do outro, ia se ajudando, ia lá, fazia animação no PowerPoint, putz. Delícia, delícia. Era top. Pode falar, Gabi. Eu ia perguntar, quais dicas você daria para quem está querendo começar uma startup agora, além de, claro, entrar nos projetos do Sebrae, Massa. principalmente de talvez conseguir essa renda e tal, porque, por exemplo, o nosso projeto a gente não tem fim lucrativo e Aham. tudo mais, então a gente não tem essa questão de juntar esse dinheiro para fazer. Então, quais dicas você daria para começar uma startup assim mesmo? Legal. Pô, e é muito engraçado, porque nessa semana, eu tava falando pra vocês que a gente tava meio sem tempo, né, pra falar sobre isso, mas foi muito louco porque, putz, eu e o Gabi aqui, a gente se deparou, foi até inclusive tudo na quarta-feira, que a gente conseguiu juntar com uma galera aqui de startup aqui, inclusive de Curitiba, eles vieram aqui visitar a gente e tal, foi muito legal. E aí logo depois eu tive uma conversa, inclusive, com os calouros meus, porque teve calouro meu que tava querendo, putz, a gente tá com essa ideia aqui de fazer, pô, deixa a gente trocar uma ideia com você e tal. Aí a gente foi lá, vamos trocar ideia. E eu acho que talvez seja a mesma dica que eu vou dar pra eles, assim, pô, vende, testa. Acho que tem que começar. Esse é o negócio. Eu acho que a gente corre muito o risco, muitas vezes, de desenhar a parada e a gente dar passos além do que a gente deveria dar. Eu lembro que eu tava conversando com eles agora, na quarta-feira, e eles já estavam pensando, pô, mas será que eu cobro assim ou eu cobro assado? Mas será que o botão eu coloco assim? Mas será que como que eles vão fazer a parada? Aí eu faço um aplicativo, aí eu faço a tela assim, tela assado. Pô, filho, mas você nem vendeu, pô. Você nem botou no mercado. Tipo, então eu acho que a gente muitas vezes coloca a carroça na frente dos bois. A melhor parada pra ser feita é, cara, putz, vai lá, vende, vai no mercado, conversa, 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 conversa. Toma não, toma bastante não, entende por que você tá tomando não. A partir daí você vai construir o seu negócio, você vai construir a sua operação.
Depois disso, se vai envolver tecnologia ou se não vai envolver tecnologia é outra história, né? A tecnologia ela tá ali para fazer com que a experiência da galera seja ainda melhor, para fazer com que a gente escale, né? Se a gente não tivesse tecnologia, a gente não ia conseguir fazer uma parada que fosse no Brasil inteiro. Então, putz, aí a tecnologia ela vem para ajudar. Mas ela, de novo, não é um fim, né? A tecnologia pela tecnologia, ela não resolve nada, né? Ela tem que resolver um problema. E eu acho que muitas vezes, e teve essa moda também, né? Vou criar um app disso, um app daquilo, um app daquilo. E putz, mas não é o app o negócio, pô. Qual o problema que você está resolvendo? E eu acho que esse é o negócio. Identificar esse problema e resolver ele antes de tudo. Quando a gente vende, quando a gente, putz, bota realmente para rodar, e principalmente quando alguém dá dinheiro por isso, quer dizer que você tá no caminho certo. Porque tem muito disso também, né? Putz, não vai. É legal, mas vender é importante também. Porque quer dizer que você está resolvendo uma dor. Se for dar um monte de coisa de graça também, de graça até injeção na testa, né? O pessoal fala. Então é isso. Mas eu acho que é isso, galera. Eu acho que começar. E participar de programa de aceleração. É muito bom. Networking faz bastante diferença. Muita diferença também. Porque você conversa bastante, e aprende com o erro dos outros também. Muito bom. Pode falar, Raíssa. Ih, tá mutado. Oi, Boa. você comentou que fez engenharia de produção, né? Aham. E assim, eu acredito que vocês tenham assim contato com essa área de tecnologia, assim. E o nosso curso, como administração, eu acho que essa parte de tecnologia acaba sendo uma dos maiores obstáculos para a gente. E como que você acha assim que o seu curso ele ajudou bastante vocês com isso ou vocês acham que foi mais de vocês mesmo? Então, essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta boa, na verdade. Eu Obrigada. fui, eu fui descobrir que o curso ele me ajudou depois de um tempo, na verdade. Porque, putz, na faculdade a gente acaba falando, pô, mas parece que não tô aprendendo nada, né? Parece que, putz, pô, fiquei 5 anos aqui e não aprendi nada. Caraca, né? Mas tá o diploma aqui. Só que depois de um tempo eu comecei a entender o quanto que isso muda algumas partezinhas da cabeça e tal. Mas assim, o curso me ajudou não muito com relação à tecnologia, pra falar bem a verdade. Tipo, no que diz respeito a saber tecnologia, tanto é que eu contei pra vocês que, pô, eu fiz, né, se dependesse de mim pra tecnologia, a gente tava completamente ferrado aqui, né? Mas, assim, no que diz respeito a processos, é uma parada que me pegou muito. E, assim, é incrível, porque, assim, hoje eu cuido da parte comercial da empresa, né? Toda a parte de marketing comercial. E assim, o que a parte de conseguir trabalhar com processos e construir processos e definir processos para a gente conseguir medir tudo e conseguir facilitar a tomada de decisão, essa é a parada que o curso me ajudou muito, assim, me ajudou a ter essa visão analítica do negócio. Tipo, engenheiro de produção, no final das contas, mexe muito com o processo, né? Tipo, vai daqui, vai para lá, quanto que vai para aqui, quanto que vai para lá, por que não tá indo, o que que deu errado, qual parte que tá cagada. Então, eu acho que isso mais que me pegou. No que diz respeito à tecnologia, eu acho que a gente pegou uma galera que gosta de exatas no geral e a galera foi aprendendo. Tipo, a gente não foi muito que aprendeu isso na faculdade, não. Até porque, na faculdade, o que a gente aprendeu de programação foi Excel. Foi a macro do Excel. Nem lembro qual que é o nome do. Caraca. Mas é a macro lá, quando você faz quando você constrói as macros, eu não sei qual é o nome do programinha. A linguagem. Mas era isso, tá? Então, assim, não servia pra muita coisa a macro do Excel. Descobri depois que não. Isso! Ah, não, SQL é banco de dados, né? Nem isso, não era nem SQL. Nada disso. SQL é mais para analisar banco de dados. Mas era linguagem que não se aplica em muito lugar, não. Então, no final das contas, os meninos tiveram que aprender tudo na raça. Foram lá, horas madrugando e tal. Eles ferraram mais. Quando eles estavam para sair do outro emprego lá, tanto o Gabriel quanto o Paulo, eles, putz, pegavam, a gente estudava, trabalhava tarde e à noite estudava para conseguir programar. Obrigada, Pedro. Que é isso, obrigado a você, pô. Vai lá, Davi.
Deixa eu te perguntar, você acha que tem alguma dificuldade hoje em dia no mercado presencial, depois de ter passado esses 2 anos de pandemia? Alguma dificuldade que você está notando que possa estar acontecendo agora, ou enfim, Em que sentido, cara? Dificuldade nossa ou do mercado? do mercado que está sendo reativado, né? Porque ficaram esses 2 anos sem ser explorado e, pelo menos, eu acho que a empresa de vocês ficou focada nisso e agora, voltando ao presencial, vocês têm alguma dificuldade a mais ou já Ah, está meio... cara, se a gente tem dificuldade, Sim, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Tipo, agora não tanto. Mas é o que eu tava falando, cara. A gente teve que se adaptar ao presencial e como a operação ia consumir a gente, o quanto que a necessidade de ter gente presencial ia consumir a gente. A gente ainda que trabalha pouquíssimo presencial, cara, pra falar bem a verdade. Tipo, hoje, na equipe aqui em Curitiba, né, que é a sede, a gente tá, acho que. Quantos, Ni? 20 em Curitiba? Quantos tem em Curitiba? Acho que uns 20, tá? Mas a empresa está com 50, então a grande maioria da empresa está remoto e tal. Então, assim, a gente está tendo que se adaptar. Tem algumas coisinhas, algumas manhãzinhas e tal que a gente vê que a gente está tendo que pegar no meio do caminho. Mas nada que comprometa, assim, tá sendo uma experiência muito top. E é muito massa, cara, porque a gente gosta sempre de ver do lado bom, né? Caraca, isso aqui a gente não conhece, então tem como a gente crescer mais ainda, tem como a gente melhorar ainda mais. Então, assim, a gente encara muito mais como uma oportunidade do que como uma dificuldade. Porque, pô, se tá errado, quer dizer que dá pra melhorar, né? Então, cara, a gente tem muita dificuldade. A gente tem, assim, dificuldade, a gente vê muita coisa que a gente poderia melhorar, assim. E que a gente vai testar. Tipo, vamos testar tudo e ver o que vai performar. Pedro, outra pergunta que eu não sei se eu poderia estar fazendo. Vai lá, vai lá, vai Mas lá. qual que é a sua idade? Cara. Pô, sabia que às vezes eu paro pra pensar? É 26, É, é 26, é 26, é 26. 26, novíssimo, 26. pô. Vou fazer 27. E assim, tão novo, eu imagino que quando você começou a vender o seu produto, né, a Tears, para os centros acadêmicos e Aham. tals, eh, lá no começo, provavelmente teve um percentual de que nem todos aceitaram, né? Ou não? Ou a Ah, não, com aceitação no certeza. Até hoje, tá? é, Até hoje. Ixi. E até hoje. Tem uma galera que, pô, não quero saber, não. é complicado. Mas, tipo, lá no início, Aham. que um não significava muito mais do que hoje, né? Vários nãos, É, na real. sim. É, tão pouca idade assim, como que foi engolir isso e continuar também? Cara, é muito doido que a gente se apaixona muito pelo produto, né? Aham. Pelo que a gente cria, a gente se apaixona muito. Tomar um não na cara e falar assim, pô, que merda esse seu negócio, hein? Pô, não é fácil, né? Pô, como assim, doidão? Ô, tiramos aqui, tivemos que convencer o pai e tudo mais pra fazer o negócio, você vem falar isso? Pô, ô, calma lá, né? Mas assim, até por conta de participar, de ter o contato com o empreendedorismo, ter esse processo de aceleração e tudo mais, a gente sempre levou isso de uma maneira natural, assim. A gente sempre tinha a noção de que o não ele ia fazer parte. Antes eu ficava chateado, assim. Eu ficava meio que frustradão real. Assim, mexia. Tipo, até hoje mexe, só que a gente começa a lidar isso de uma maneira mais racional. A gente tá olhando mais no macro. Pô, beleza, não, mas quantos sim tiveram e tal. Então a gente começa a olhar de uma maneira mais analítica o negócio. A gente não tem muito apego à resposta. A gente tem apego, quem sabe, ao, putz, beleza, não, mas por quê, né? Não tem problema tomar o não. O não, inclusive, ele é muito importante pra gente conseguir crescer, porque se a gente não tomasse não, cara, a gente não ia conseguir desenvolver o produto, né? Então, assim, alguém teve um dia que chegar pra mim e falar assim, putz, Pedro, eu não quero, porque, pô, não tem frete. Meu único problema é frete. Vocês não têm frete, então, pô, o que que eu vou usar? Essa parada. Aí o que a gente fez? A gente foi lá e criou o frete, né? Foi uma história até bem bacana, porque eu lembro que a gente fez pra. Qual que era? Atlético da AUC, da Luiz Queiroz, lá da Exalc. A gente falou, não, então vamos fazer essa parada, vamos fazer. E a gente foi lá e a gente criou, e, cara, foi uma parada que serviu pra muitas outras entidades e tal. Foi uma parada, putz, incrível. Então, assim, o não, ele faz muita parte, assim, e a gente tem que saber lidar com o não. Tipo, é lógico que fica chateado,
Mas. E quando a gente tá no comecinho também, quando a gente é mais jovem, a gente não gosta de engolir, né? Então a gente se pega discutindo com o cara assim, pô, não, mas não é nada, vai se ferrar, né? Então, assim, mas eu acho que a gente tem que aprender com esse feedback. Porque no final das contas, pô, não tem. Você não tem que lutar com o cara, você tem que entender o cara, né? Eu acho que esse é o negócio. E essa é uma das paradas, inclusive, teve um episódio que foi o seguinte. Eu contei pra vocês que eu comecei com um sócio meu e que ele saiu, né, no meio do caminho. E nesse meio do caminho teve uma turbulênciazinha e tal, que ele quis sair e tal, e aí. Esse negócio de sócio também, pô, deixa bem escritinho também, contrato, tá, as coisas, pra, putz, não ter tipo de confusão também, porque essa é uma parada que muitas vezes rola. Mas esse era o momento em que a gente tinha que. Basicamente o que a gente tinha que fazer era comprar a parte dele, porque ele ia sair, então a gente tinha que comprar a parte dele. E isso significava, no final das contas, aí, ó, tem uma parte mais do investimento, a gente teve que comprar a parte dele para seguir, né? Então, isso significa que não só os 15 já não tava dando certo, né? Aqueles 15 lá que eu tinha comentado com vocês, como a gente ainda tinha que botar um pouquinho a mais ainda para conseguir ver se vai dar certo. Então essa é uma parada que a gente, putz, eu e o Gabriel foi o dia de terror, assim, da Tears. Eu lembro da gente lá na cantina da RU, aqui da Federal, e a gente fazendo conta, não, mas é isso, é aquilo, será que é isso, será que é aquilo? Pô, e a gente pensava que ia dar ruim, a gente pensava que a gente ia parar. Uma hora a gente falou, putz, a gente tava cogitando, pô, não vai rolar. Só que uma das paradas que foi decisiva, assim, pô, eu cheguei pra ele e falei assim, pô, mano, mas a gente apresenta pra um monte de gente, né? E, pô, a gente tomou muito pouco não ainda. Tipo, a gente tomou muito pouco não. E quando a gente ouve história de empreendedorismo, pô, é não pra caramba, né? Quando os caras que a gente vai ouvir palestra, vai palestrar pra gente e tal, putz, é um não, dois não, três não, quatro não, cinco não, seis não. Pô, e a gente apresentava, a galera gostava, né? Eu falei, pô, como é que a gente vai desistir de uma parada que a gente não toma não? Aí nós é, aí nós é fraco, né? Não tem jeito. Essa foi uma das paradas que fez a gente continuar nesse momento e tal. Então a gente, tipo, poderia até ter tomado mais não, pra falar bem a verdade, tá? Mas hoje a gente toma. Hoje a gente toma. E aí a gente aprende legal. É porque a gente chama mais gente também, né? Mas é muito Né? foda. Vamos tomar não. É bom. Faz parte do crescimento, né? Cara, é muito bom. É muito bom. A gente Cria tem que casca. saber. E, putz, desenvolve o negócio. É muito importante. Sem isso, não vai pra muito lugar. Obrigado. Tamo junto, cara. Não sei se é o Léo, se é a Gabi. Ah, não, eu só tenho uma pergunta bem rápida, mas aí o Léo pode fazer a última pergunta. Eu ia perguntar assim, nessa questão de você convencer as pessoas a usar sua plataforma e tudo mais. Aham. Como é que você conseguiu criar essa escalabilidade de conseguir realmente ir crescendo? Porque um dos problemas que a gente estava enfrentando na hora de pensar em projeto e tudo mais, que a gente estava criando um projeto de uma startup, a gente pensou, tá, mas como é que a gente vai fazer as pessoas começarem a usar? Não só, tipo, chegar e pedir, oi, tudo bom? A gente é tal, 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 e você vai receber um não. Mas tem que ser realmente que nem vocês fizeram, correndo atrás, ou você acha que teve outros fatores que influenciaram a vocês conseguirem realmente ir expandindo, sabe, as pessoas a usarem? Porque que nem o Uber, ele depende dos motoristas, então você tem que começar a convencer todo mundo a usar esse aplicativo, sabe? Não sei se deu É. para entender. E pega um pouco, tem essa pegada B2B2C, né? Porque a gente não tem só que tem as entidades, mas tem a ponta, né, da lança, que são os universitários também que estão comprando. Mas, assim, pra gente escalar, foi realmente metendo louco, assim. A gente chegou no Sebrae lá um dia e aprendendo OKR, a gente definiu um OKR para o próximo trimestre, que era, ó, eu tenho que falar com 400 entidades até o próximo trimestre. Era isso. Estipulei uma meta e fomos lá e falamos. Aí depois disso, obviamente, né? Hoje a gente chama, pra vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente chama por dia, sei lá, a gente tá falando por dia com uns 30 potenciais clientes, assim, 30, 40. Às vezes, quando tá pegado, a gente fala com 50 por dia. É muita coisa. Mas aí, o que eu falaria é que isso é decorrência de processo. É importante ter processo definido com relação a isso. Aí entra para dentro da engenharia de produção ali que a Rai comentou. Então, assim, é definir processo. Porque escala,
Tipo, você consegue até certo momento, metendo louco, mas até você ficar louco. Porque isso que acontecia comigo, assim, tipo, eu fazia todos os processos, eu ia lá, chamava, fazia reunião, conversava com a galera, negociava, plau. Ia lá, chamava. Só que assim, você não tem processo, você não controla, você não sabe o que dá certo, o que não dá, e você tem que fazer tudo você, se torna uma parada complexa. Então, definir processos e estruturar eles certinho faz com que a gente consiga não só ter essa demanda, mas também, putz, analisar, tirar conclusões desse processo, porque o processo por si só ele é legal para conseguir escalar e tal. Aí tem várias plataformas que ajudam também, né? Putz, no caso comercial CRM, tem várias, né, formas de trabalhar, mas eu acho que seria isso. No começo, esse negócio de meter o louco mesmo, de sair vendendo. É o que eu faria, de novo. Boa. Vai lá, Léo? Léo. Então, você comentou com o pessoal da Exalc, né, que eles comentaram sobre a questão de frete. Aham. Vocês implementaram e deram. Foi bom. Teve algum outro cliente que chegou a dar um feedback assim para vocês? Vocês Cara, implementaram algo? vários. Cara, a gente não desenvolve nada que ninguém pediu. Nada a gente aplica porque a gente tirou da cabeça. Tipo, e olha que é muito fácil disso acontecer, tá? Putz, se a gente tivesse isso, pô, às vezes a gente acha uma parada muito legal e a gente quer implementar porque a gente acha a parada muito legal. Mas, pô, o foco do meu negócio não sou eu, né? Esse é o negócio. O foco do meu negócio é quem tá falando comigo. Por isso que tomar não é importante, por isso que conversar com a galera é importante. E o quanto mais rápido a gente faz isso, mais a gente aprende, mais a gente desenvolve. Então, assim, cara, nada a gente tira do papel hoje se ninguém pediu. Pode ser a parada mais maneira do mundo, mas se ninguém chegou pra gente com essa demanda ou mostrando essa dor, não tem motivo real da gente fazer. Então, a gente é bem racional nesse sentido, assim. A gente não faz jeito nenhum uma parada porque é maneirinho, que é legalzinho. Não, tem que resolver o problema de alguém. Essa é a pegada. Então, vários, mano, vários. Inclusive, vou tentar dar um outro exemplo, pô. Tentar dar um outro exemplo. Ah, produtos, pô. Quando a gente vê o produto sendo criado numa página de evento, tá feito sorvetinho, né? Tá pronto o sorvetinho. Quando o cara cria ali lojinha do pet, ali no evento, no Simpla. Tá aqui. Aí os lotes é cada um dos produtos. Pô, falou, caraca, não é possível isso. Então meio que vira um prato cheio nesse caso. Então às vezes a galera não pediu, mas a galera mostra, né? Fez sentido, cara? Sim, fez sim. Fez super sentido. Acho que é a alma de todo negócio, né? Cara, Escutar sim. o cliente. Cara, essa é uma parada muito zica. E a gente se orgulha muito de fazer isso. Cara, tudo que a gente pensa é no cliente. Tudo. A gente não toma decisão que não seja baseada nos caras. Por isso que a gente tem uma comunicação muito grande com cada um deles. Pô, a gente tem um grupo no WhatsApp com cada um dos 1.800. Quase 1.900 agora. Então, assim, a gente tá lá pra ouvir muito. Pra saber tudo que eles estão precisando. Todas as dores que eles estão tendo. Tudo que eles estão precisando, a gente tá lá pra, tipo... Responde rápido. Boa, Isa. Vou mandar pro Dani. Pô, É porque, tipo, quando vocês venderam, né, o Khan a Tears pro a Khan, eu Tizuka, acho que eu foi numa reunião com você, ou com o Dani, eu não lembro. provavelmente. E eu participei, e aí, tipo, agora a gente começou nossa primeira venda de ingressos, né, pela Tears Ticket, e, tipo, Aham. faz 3 anos que eu tô no Khan e eu nunca participei de um evento por causa da pandemia. E Sim. aí tá sendo uma loucura, assim, criar lote, aí mudar, alterar, não sei o quê. Tipo, a Gabi também tá nessa com a gente. E aí toda hora a gente fica mandando mensagem lá e todo mundo responde rápido. Inclusive ontem, tipo, era 10 horas da noite, a gente lá, tipo, ai, não sei o quê, não sei o O quê. pessoal até meio maluco, né? Uhum. Mas é mais por causa que é a primeira vez, né? Depois pega mais o jeito também, é bem tranquilo. Sim. Mas é isso, pô. Nessas pequenas conversas, a gente vai vendo, putz, de verdade. As meninas tiveram uma dificuldade que, caraca, poderia ser assim. Então, assim, essas pequenas conversas, elas ajudam muito, assim, muito mesmo. Então, quando eu falo, tanto é que quando eu faço as apresentações, eu não tô fazendo mais tantas, né, quanto eu fazia antes. Mas
eu falo pra galera realmente usar e abusar do grupo. Porque a gente tá lá pra isso, pra coletar feedback, pra saber o que eles estão precisando, como é que tá. Realmente a gente gosta dessa ideia de ter essa via de parceria, assim. A gente não gosta muito da ideia de tipo, empresa, a gente vai lá, pega o dinheiro e sai fora. Não, a gente quer realmente fazer com que a entidade seja muito impactada mesmo, assim, que ela veja a diferença, é o antes da Tears, depois da Tears. Então, a gente leva isso muito ao pé da letra, assim. Isso faz com que a gente tenha que responder 10 horas da noite? Faz, mas aí a gente cresce. Gente, mais alguma pergunta? Não? Pronto. Bom, eu acho que a gente vai finalizando por aqui. Pedro, de novo, muito obrigada. Com certeza agregou muito para todo mundo. Acho que todo mundo aqui tá bem grato, aprendeu bastante já nesse pouco aqui que a gente conversou com você. E aí a gente vai tirar uma fotinho agora pro final, se puder.